e o prometido é devido. Estamos de volta aqui no programa Rompendo Limites. E desde já mando para o Pastanel, que eu prometi. Pastanel, vá nessa força. E temos aqui uma pergunta que vem a propósito do dia de hoje, que é sábado, já passou da meia-noite, sexta-feira, que diz aqui: Micael e Holanda diz: Paz do Senhor, gostava de saber a vossa opinião sobre o guardar o sábado, pois é um tema que gostava de saber mais. Bom, isso houve uma controvérsia na igreja primitiva, porque os judeus, dizia-se, tinham a prática de guardar o sábado, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada no sábado, e quando a igreja começou, havia a dúvida: será que a igreja tem que continuar a guardar o sábado? E a resposta é não. A igreja não tem por obrigação de ter que guardar o sábado como os judeus têm que guardar. Mas existem igrejas que guardam o sábado, observam o sábado. Então o apóstolo Paulo escreveu para essas igrejas que não se deve criticar quem guarda o sábado, e quem guarda o sábado também não deve criticar quem não guarda o sábado. É essa a resposta que eu quero deixar bíblica. E até que o sábado, não é? No fundo, fala do descanso, não é? Sim, o dia do sábado era para... os filhos de Deus não trabalhavam e ficavam a meditar na lei do Senhor e a meditar e estar na sua presença. Por exemplo, se a pessoa dedicar um dia na semana para não trabalhar, para não fazer alguma coisa e para estar a ler a palavra, a meditar, consagrar-se, acho que é bonito até, mas não tem que ser guardar o sábado. Mas, como o apóstolo Paulo disse, não devemos criticar quem guarda o sábado, e quem guarda o sábado também não deve criticar quem não guarda. Sim, no fundo tem a ver com sabedoria. A pessoa precisa de um dia de descanso, dia para a família. Mas se a obrigação, biblicamente não há obrigação da igreja guardar o sábado. Não há obrigação, tanto que Jesus curou no sábado, não é? Curava no sábado, operava no sábado e muito mais. Temos aqui outra pergunta de Ron e Jeremy Fonseca, que diz o seguinte: Rapaz, uma dúvida que eu tenho. Eliseu foi um profeta usado em grandes milagres, mas por que é que morreu de uma enfermidade e não de sua boa velhice, visto que ele era um homem usado por Deus? Deixo a questão. Bom, então o profeta Eliseu, homem de Deus usado em milagres e tudo isso, mas também morreu de velhice. Então, biblicamente, não mostra que ele só morreu de enfermidade, mas morreu também porque já tinha uma idade avançada. E era isso. Então, nós temos o tempo determinado por Deus, biblicamente são 70 a 80 anos de vida. Depois disso, não é? Temos que esperar pelo tempo do Senhor que Deus tem para nós. Mas o que aconteceu com Eliseu não foi algo anormal, não é? Eu conheço um homem de Deus, o Dr. Roberts, com 93 anos de idade, foi usado em milagres, em cura divina, e à idade de 93 anos morreu de uma pneumonia, não é? Então, não foi a enfermidade em si, mas foi a idade que o derivou isso. Isto é quase como dizer assim: eu posso servir a Deus, posso fazer grandes milagres, mas se não cuidar do meu corpo, com o que é que me alimento, o que é que eu faço, não é? Também estou a arriscar-me a nível de saúde, em vez de viver os 70, viver só 60. Claro que sim. Tem a ver da forma como depois, mesmo tu fazendo os milagres, não é? Como é que tu cuidas o teu templo, o templo do Espírito Santo? Porque de veras tem muito a ver com isso. Houve um homem muito usado em cura divina, se vocês colocarem no YouTube ele aparece, chamado Jack Coe. Foi muito usado em cura divina, em milagres e tudo isso, só que morreu de uma enfermidade porque ele não cuidava do corpo, e acho que ele morreu com 40 e poucos anos, morreu jovem, porque ele era bastante gordo, forte e tudo, não cuidava do corpo, não cuidava da sua saúde, não cuidava do templo do Espírito Santo que era o seu corpo, e então veio sofrer enfermidades. Mas no caso, do caso de Eliseu, como estou a falar do caso do Dr. Roberts também, estamos a falar de pessoas que morrem com idade avançada, não é? E quando chega à idade avançada, não é? A pessoa não há nada a fazer, a pessoa tem que esperar pelo tempo do Senhor e partir. Não quer dizer que por Eliseu ter morrido de uma enfermidade, agora, se ele tivesse morrido de uma enfermidade jovem, era uma coisa fatal, era grave, era diabólica até, não é? Mas eu creio com todo o meu coração que a pessoa pode partir com Deus sem
sem sofrer nenhuma enfermidade, não é? A pessoa morrer de velhice, como os patriarcas bíblicos morreram. Cada caso é um caso, não é? Aquilo que eu desejo para mim, desejo para vocês e desejo para todos os irmãos e irmãs, é que quando chega o dia e a hora de você partir, que você possa partir, não é? Possamos partir com uma idade avançada, não é? Sem sofrimento, sem enfermidade, sem causarmos problemas a ninguém, mas que seja de velhice. Sim, porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus, já começa Ele a tomar controle, não é? Ou seja, já não estamos dependentes daquilo que humanamente nos pode acontecer. Sim, mas é Deus que controla. É Deus que controla. Exatamente, é isso. Outra pergunta. Uma pergunta aqui de Micaela Pérez Cardoso, que diz: boa noite, a paz para todos. Se somos todos filhos do mesmo Pai, irmão e crentes em Deus, por que haver murmuração e injustiça entre irmãos? Eu vou fazer uma coisa, eu quero que o Paulo responda esta pergunta, pode ser? Eu te unjo. Olá, Micaela, boa noite. É verdade, onde existe pessoas existe sempre murmuração. Há de existir sempre confusões e injustiças. Agora, depende de como cada um de nós reage a essas murmurações ou a essas injustiças. Por exemplo, costuma-se dizer onde há fogo, onde há fumo, há fogo, não é? E se existe por vezes murmurações na igreja ou injustiça, porque isto pode dar, é um pau de dois bicos. Murmuração nunca existirá, pelo menos da maneira como eu penso, murmuração onde não há fumo, por assim dizer. Porque assim, se eu sou um irmão, vai à igreja, que não me destaque, até sou citado, mas pronto, falemos, eu sou um irmão que até me destaque, faço parte da liderança, só poderá haver murmuração por duas razões, ou por inveja, ou porque existe atrás do fumo fogo. É uma das razões. A nível de injustiça, a injustiça dentro de uma igreja não poderá haver se tiver uma boa liderança, porque normalmente acredito que todos os líderes são justos e estão atentos, não digo maior parte, não é? Mas suponho que, por exemplo, tu te enquadras num líder que está atento a injustiças que possam acontecer. Claro. Eu tenho-me deparado ultimamente em diversas situações que tu, quando te deparas com uma situação menos ou mais injusta, tu chamas à parte e inclusive fazes reuniões e chamas à parte dos teus líderes para assistir à reunião e tu tens, por assim dizer, resolvido essas diferenças. Acho que estou certo, não sei o que é que tu tens a dizer em relação a esta situação. Sim, claro. Mas o que eu posso dizer, Micaela, e eu respondendo como sendo irmão e sendo alguém que conhece e já viveu e já vim de outras congregações, que onde existem pessoas, existe sempre uma murmuração e injustiça. Se é assim, tu podes sair da igreja onde tu estás e ir para outra, como existem lá pessoas, existe sempre murmuração e injustiça. Não há de haver igrejas ou congregações perfeitas. E se irás encontrar um dia que subires, encontraste com Jesus, isso aí irás encontrar o local perfeito para que não haja estas situações. Mas é assim, tu dizes assim, somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos e crentes em Deus, porque haver murmuração. Isto não é só questão de sermos filhos do mesmo Pai ou crentes. Lá fora também existe murmuração e injustiça. Não só na igreja. A igreja não pode estar aqui incluída como a única acontecendo casos destes. Com certeza que tu na tua vida diária irás encontrar murmuração e injustiça. Porque a inveja também está lá fora no mundo, não é só na igreja. Seria uma injustiça, tu estás a aplicar isto, a murmuração, só como um caso único acontecendo na igreja. Mas o que eu acho que ela quer dizer é que não deveria haver, sendo nós filhos de Deus. Acho que é o que ela quer dizer nisso. Então respondo tudo. Não, só estou a dar o ponto de vista. Não, mas eu até gostava porque ela que diz, respondesse. Se somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos e crentes em Deus, ou seja, é um padrão elevado, não é? Somos filhos de Deus, somos irmãos, não deveria existir a murmuração. Não que, eu vejo assim nesse ponto de vista, não que a igreja
seja o único lugar onde há injustiça, mas que seria o único lugar onde não deveria haver injustiça. Posso pôr isto de uma forma que veio-me agora à cabeça. Sendo os discípulos de Jesus estando ao lado de Jesus, como é que Judas podia roubar? Sim, é verdade. Não é? Não fez dele uma pessoa diferente de ser discípulo de Jesus e ver os milagres? Ele roubar. Então, eu ponho assim, então, nós não somos perfeitos. Eu acho que a tua resposta é que tu deste, aplica-se em ambas as vertentes. É que onde há seres humanos sempre vai haver murmuração, a crítica e mais ou menos isso. E também relativamente à injustiça. Da parte do homem pode sempre haver, não é? Porque no fundo o único que é justo é mesmo Deus. E falando em Judas, lembrei-me, vê-se o fim que os discípulos que seguiram verdadeiramente a Jesus tiveram, que foi continuarem a servir a Deus, contra a do Espírito Santo, e o fim que acabou Judas, ou seja, a justiça de Judas. Eu acho que este tipo de perguntas como outros, as pessoas andam sempre de parar. Como, por exemplo, eu agora fazia uma pergunta que ficava tudo escandalizado. O que é tanto adultério nas igrejas? É uma pergunta que é uma realidade. Você pergunta a Paulo. E agora é assim, sim, há de ser, se quiseres despede. Agora é assim, porque é que são perguntas que se fazem, que é uma realidade, porque é que há tanto adultério dentro da igreja? E as pessoas dizem atrás, adultério na igreja, onde? Eu não sou extraterrestre, eu vivo na Terra, eu andei em igrejas e sempre ouvi falar e sempre, aliás, eu posso ser, sempre ouvi falar, ouvi falar. Até bufo, não sei o que é dizer.